Muito bom dia, mais uma vez falando de autoconhecimento, trazendo sempre a numerologia como tema. Numerologia, que é o estudo dos números, né? Dos números que compõem o nosso nome, a nossa data de nascimento e os números que fazem parte de toda a nossa vida. E quem é que faz um estudo numerológico? As mais diversas pessoas, né? Mas principalmente quando começa a dor de barriga, né, gente? É difícil a pessoa chegar e falar assim: eu quero fazer um mapa para autoconhecimento. É muito difícil. As pessoas sempre, quando a água está batendo no bumbum, é que todo mundo sai correndo, querendo fazer um mapa, entender o que está acontecendo, né? E muita gente ainda procura milagre, muita gente ainda procura resultados, né? Que você deu o resultado. E o mapa numerológico não, ele vai te apontar as suas tendências, as suas características e também o caminho que você veio trilhar e principalmente o momento que você está vivendo, né? Nós estamos vivendo uma crise, isso aí não adianta a gente querer mascarar, mas nós estamos vivendo uma crise, principalmente aí no nosso país, as coisas estão feias, né? Estão bravas, muita gente desempregada, muita gente desesperada. E na hora que você está desesperado, na hora que você está sem rumo, né? Perdeu o emprego, aconteceu algum problema, a empresa vai mal, não falta gente para dar palpite, né? Sempre tem aquele que vem te dar um palpitinho e nem sempre o palpite da pessoa é o melhor, porque ela não está olhando o seu problema, ela está olhando o teu problema pelo olhar dela e nem sempre é o melhor, né? Então um profissional na hora que você está desesperado, um profissional na hora que você está sem rumo, é o melhor caminho. Quando você sozinho não consegue resolver aquele problema que você está passando. E às vezes é só um olhar de fora, né? O profissional, seja da numerologia ou de uma outra área qualquer, ele vai te olhar com um olhar terapêutico, né? Ele vai te olhar por um estudo, ele vai analisar o seu problema, olhando para você de uma forma terapêutica mesmo, né? Para que você entenda o que é que você está passando e como você vai resolver. Às vezes um simples toque, né? Uma dica qualquer faz com que você compreenda o caminho que você deve tomar. Então, a numerologia, o estudo numerológico é fantástico, né? Porque ele vai analisar os seus potenciais, ele vai analisar as suas dificuldades, ele vai analisar o seu momento, enfim, vai te dar um rumo, uma direção. Então, é a melhor maneira de você se situar é quando você busca o autoconhecimento, né? E muitas vezes, né, a vida nos coloca em situações para mostrar que nós estamos no caminho errado, né? Quantas vezes você perde um emprego e através daquele momento que você está passando, né, é justamente naquele momento que você vai descobrir um talento. Puxa, eu tenho um talento para uma determinada coisa, eu vou tentar fazer uma determinada coisa, mudar de área, e aí que você descobre o seu potencial criativo, né? E muitas vezes também a gente passa por um problema na vida e nós ainda não havíamos nos atentado, não havíamos percebido que nós temos força sim, né? Eu vou contar para vocês a minha história, né? Eu já contei a minha história anos depois, mas eu vou contar a minha história. Quando eu tinha 20 anos, eu casei. Eu sou filha única de pais que já haviam perdido 5 filhos antes de mim. Então, minha mãe ficava grávida e abortava, e aí foram-se anos, né, se passando com tratamento, com médico, até que 14 anos depois eu nasci. Então, vocês podem imaginar como é que eu fui criada, né? Era um bibelô. Não podia fazer nada, meus pais me protegiam, era um bibelôzinho, né? Não fazia nada, não fazia nem minha cama, né? Estudei em bons colégios. E comecei a namorar muito cedo e casei com 20 anos. Totalmente inexperiente, não sabia nada da vida. E ele com 21, muito menos, né? E aí foram uma série de erros que foram cometidos e ficamos morando na casa dos meus pais, que foi um erro, né? Já que você vai assumir uma família, já que você vai casar, ficar morando junto com o pai, com a mãe é a pior coisa que tem. Mas naquele momento era o que a gente tinha e ficamos morando na casa dos meus pais. E meu pai continuando poupando os dois, né? Que não tínhamos a mínima experiência e assim foi a minha vida.
Um ano depois eu já tinha a primeira filha, depois a segunda, a terceira. E a minha vida virou de perna para o ar. Ele, pela inexperiência, né, pela imaturidade, acabou fazendo maus negócios, acabou perdendo o emprego, e eu, aquela menina, né, aquela menina mimada, aquela menina que poupada, aquele cristal, né, que foi criado ali, tendo tudo na boca, tudo na mão, teve que arregaçar a manga e a luta, né? Eu tinha 3 filhos para criar. E meti a cara, né? Fui me virar, fui fazer 1000 coisas. Eu me lembro que eu tinha um tio que já faleceu, ele me disse um dia: nossa, quem diria que você, aquela menina mimada, aquela menina poupada, iria se tornar a mulher guerreira que você se tornou. Então, eu estou contando isso para vocês porque muitas vezes nós não temos noção do nosso potencial. É óbvio que quando eu fui fazer meu mapa anos depois, estava ali, a guerreira estava ali, nos meus números, né? Tem pessoas que passam por uma crise, por um problema qualquer e acabam se desesperando de uma tal forma que acabam não conseguindo mais se reerguer. E tem pessoas que na hora dessa virada na vida, né, nesse boom que acontece na vida de muita gente, vão arregaçar a manga e vão provar para si mesmo o quanto é capaz. E aí eu fui descobrir os meus dons, os meus talentos, a minha força. Porque nós já trazemos forças de outras vidas, né? Quando nós trazemos um mapa, quando nós recebemos um nome, quando nós nascemos num determinado dia, nós já trazemos potenciais que já vêm de outras vidas. Então, eu nunca tinha imaginado que eu tinha tanta força para lutar, para batalhar e para não deixar a peteca cair. Sabe a fênix que se levanta das cinzas? E sou assim até hoje, né, gente? Claro que eu me reergui, já tive problemas novamente, mas não deixo a peteca cair. Por quê? Porque eu tenho um mapa de uma mulher forte, né? Meus números são fortes. E tem pessoas que, infelizmente, têm um mapa mais frágil, que se deixam abater, ou que não conseguem enxergar a luzinha no fim do túnel, e acabam se desesperando, e aí acabam adoecendo, acabam fazendo até besteira, né? Mas é muito bom a gente perceber que todos nós temos talentos, que todos nós temos dons, não importa de que maneira você vai utilizar, mas você precisa descobrir quais são os seus, né? E eu me lembro, há anos atrás, eu contei essa história aqui no meu programa, há muitos anos atrás. E depois eu recebi um e-mail de um homem que me disse, estava agradecendo, né? E ele disse: muito obrigada pelo que você falou hoje. Eu estava indo para o trabalho muito desesperado, eu estava indo para o trabalho de cabelo em pé, não sabendo o que eu ia fazer naquele dia. Estava muito para baixo. E a partir do teu depoimento, eu senti uma força interna, senti uma força para lutar. E esse teu depoimento mudou todo o meu dia. Isso é muito gratificante, né? Então, quem sabe você aí que está ouvindo isso, um simples relato, né? Uma coisa simples, nada de tão profundo, mas quem sabe você precisava ouvir isso, quem sabe você que está passando por uma crise, por um problema qualquer, despertou em você a força, a coragem de lutar e de sair da situação, não importa qual seja, se é financeira, se é conjugal, se é pessoal, não importa, né? Importa que você tem sim, você tem potenciais e que você pode sair de uma situação desde que você queira, tá bom? Então, se você quiser fazer seu mapa, eu atendo de segunda a sábado, das 10 às 18. Eu faço primeiro a análise do seu nome, a análise da sua data de nascimento. E pelos dados que eu encontro neste mapa, eu vou conseguir te compreender, saber quem é você, o que você trouxe de vidas passadas, qual é a bagagem que você trouxe de outras vidas, quais são as dificuldades que você tem que superar, qual é o seu momento. Eu vou fazer um ajuste na sua assinatura, porque a assinatura é tão forte, gente, você não tem noção do quanto a assinatura é forte. A assinatura, ela pode mudar
todo o processo da sua vida. Porque a assinatura, ela é carregada de letras, e essas letras têm vibrações, essas letras têm sintonia. E quantas vezes você pode estar assinando o seu nome de uma forma inadequada? Isso tem uma força tremenda, você não pode nem imaginar. Tá? Então, se você quiser marcar sua consulta, não se esqueça que sempre para os aniversariantes do mês tem um desconto, né? E você pode marcar sua consulta pessoal, você pode marcar sua consulta por Skype, ou você pede o mapa e eu mando pelo correio, tá bom? Anota o meu telefone, não tem ninguém agora. Hoje eu vou ficar aqui até mais tarde na rádio. Eu viajo a semana que vem, eu vou ficar 2 semanas fora e eu vou fazer um atendimento em Miami para brasileiros que moram em Miami, né? Então, estou indo para lá na terça-feira e volto começo a trabalhar novamente no dia 4 de agosto. Então, eu vou ficar aqui até um pouquinho mais tarde. Você pode ligar lá para o meu consultório, deixar seu telefone e que hora que eu te encontro e eu ligo para você, tá bom? Assim que eu chegar no consultório. Então, me liga na parte da tarde, a partir do meio-dia já estou lá e você vai marcar a sua consulta. Eu ainda tenho alguma vaga para amanhã e para sábado e para segunda-feira. Deve ter umas 3 vagas, mas você pode ligar no 2605-1853, que nós vamos marcar ou para agosto ou para agora até segunda-feira, se você tiver pressa, tá bom? 2605-1853. Eu atendi uma moça, para vocês verem que tem tantos casos, né, interessantes, tantos casos de superação, tantos casos de pessoas que não estão enxergando, né, a luzinha no fim do túnel e que o mapa te dá esse clique, né? Eu atendi uma moça e a indicação para ela é que ela precisava urgente cuidar do lado espiritual. Não que ela tivesse pináculos difíceis, nem tivesse num ano difícil, mas quando eu somava os pináculos junto com os desafios e junto com os ciclos, em todos os períodos dela, ela tinha o arcano 16, que era a torre. Então essa moça precisa urgente, né, fazer um tratamento espiritual, porque ela tem uma energia de perda muito grande, né? Então, quando é feito um mapa, nós somamos, né, não só o pináculo que a pessoa está, mas o ciclo que ela está, o desafio que ela está, o ano que ela está, para ver qual é a configuração do mapa naquele momento. Então, essa moça tem que fazer um trabalho espiritual, sim, porque ela tem uma energia de perda muito grande, né? Problemas de relacionamento que sempre acabam do mesmo jeito, né? Eu atendi uma moça que, por um gesto impulsivo, ela perdeu já 2 casamentos. E às vezes, né, a pessoa toma uma atitude imatura, uma atitude infantil, porque ela tem no mapa essa tendência, essa característica de ser muito explosiva, de falar o que vem na cabeça, de não pensar antes de falar. E essa moça perdeu um casamento, né? Ela explodiu lá com o marido e acabou perdendo esse relacionamento, se arrepende até hoje, mas quem ouve do outro lado, muitas vezes não sabe perdoar, né? E não teve volta, e ela se arrepende profundamente de uma atitude mal pensada, né? E é justamente o que ela tem que trabalhar, que é um ponto de desequilíbrio que ela tem no mapa, de ser uma pessoa extremamente explosiva, uma pessoa que não pensa, não mede as atitudes, né? E hoje ela está com outro relacionamento e está acontecendo a mesma coisa. Então, cada um de nós temos nos nossos mapas, nas nossas tendências, nas nossas características, defeitos, né? Dificuldades que tem que ser superada. Então, obviamente, não é o mapa que vai mudar isso, mas o mapa vai te dar um toque, falar, se você não mudar esse seu jeito, se você não mudar essa sua característica, você vai perder empregos, você vai perder relacionamentos, você vai ter problema com as amizades, né? Eu tive uma vez um caso de uma senhora que vivia um casamento muito bom. Essa senhora não tinha filhos e era um casal que se dava super bem, tinha uma situação financeira equilibrada.
E ele não era um homem muito carinhoso, ele não era. A única coisa que ela reclamava era isso, né? Sexualmente ele não a procurava muito, e ela começou a ficar encucada com isso. E aí ela foi ler carta com uma pessoa, e essa pessoa disse que ele tinha um caso com um homem. E essa mulher surtou, né? Na hora que ela ouviu essa frase, né, da taróloga, da cartomante, não sei o que a mulher era, ela ficou tão mal, que ela chegou em casa, ela já chegou chutando o balde, né? E o marido levou um susto tão grande que ele ouviu as acusações, não disse que sim nem que não, virou as costas e foi embora. E quando essa mulher foi fazer o mapa comigo, ela estava tão desesperada. Ela falou, não ficou provado até hoje se é ou não é, se aconteceu ou não aconteceu. Mas aquela acusação para ele foi tão avassaladora que ele não perdoou. Ele virou as costas e foi embora. Então, quantas vezes, né, nós tomamos atitudes impensadas, quantas pessoas têm um temperamento explosivo, que falam o que vem na boca, né, e acabam tendo problemas, né? É uma característica que a pessoa tem que trabalhar. Né? Tem outras que engolem sapo, ficam quietas, engolem, né, as acusações e não tem atitude para responder. Então, cada mapa é um mapa, cada característica é uma característica. Né? Então, se você tem problemas que se repetem na sua vida, se você tem problemas recorrentes na sua vida, começa a se entender, né? Começa a olhar para dentro e o terapeuta, o psicólogo, o numerólogo, ele vai olhar você pela ótica terapêutica, ele vai olhar a tua dor de uma outra forma e vai te orientar, né? E aí você vai encontrar o seu caminho, você vai encontrar a chave que vai te abrir as portas. Você vai encontrar maneiras de conseguir, por exemplo, sair de uma situação financeira difícil, sair de um relacionamento, conseguir consertar um relacionamento que já está acabando, entender os porquês, né, das coisas acontecerem na sua vida de uma forma recorrente. Tá? E o mapa pode sim te orientar. Tá? Então, 2605-1853, eu atendo de segunda a sábado, das 10 às 18. Se você não pode ir pessoalmente, marcamos por Skype, ou até você pode pedir o seu estudo e eu mando pelo correio ou por e-mail. Tá bom? Eu preciso do seu nome de registro, porque o nome de registro é a sua essência, é o seu eu. Né? Quando nós recebemos um nome ao nascer, é o nosso eu interior, né? É aquilo que nós viemos buscar. Quando você troca o seu nome, você traz para a sua vida uma influência. Então, você tem que saber direitinho o nome de registro. Se for adotado, infelizmente, não dá para fazer o mapa numerológico. E se você não sabe o seu dia de nascimento, também é complicado, tá? E também eu queria falar para vocês do curso, né? Do curso de numerologia, que eu já comecei fazem 15 dias. Este sábado é a segunda aula. E você pode ainda fazer parte deste grupo. Eu mando para você o conteúdo do que foi dado na aula passada e você pode ainda pegar esse grupo. Depois não dá mais para entrar, né? O curso vai se repetir quinzenalmente aos sábados, das 9h30 ao 12h30. O curso tem uma duração de 3 horas, né, por semana, e você vai aprender desde a montagem do mapa, análise de um mapa de uma empresa, o estudo do nome do bebê, a numerologia e os florais, a numerologia e o tarô. Enfim, é um curso completo no meu site www.numerologa.com.br. Você tem todas as informações do conteúdo do curso, dos valores e da forma de pagamento. Você pode pagar em até 10 vezes. Você pode também optar por fazer o curso à distância. Eu mando para sua casa todo o material, você vai estudar e vai se tornar um profissional. Claro que depende da sua dedicação, depende de você praticar, né? Porque aprender numerologia é facílimo, mas tem que praticar. Se você não praticar, você não vai sair do lugar, né? Nada cai de mão beijada, né, gente? Tem que praticar, né? Não queira ter receitas prontas,
né? Nada vem sem esforço. Para você ser um excelente profissional, você tem que estudar, você tem que praticar, sair da zona de conforto e investir em você, né? O mais importante é isso, investir em você. Para quem tem interesse, depois do curso eu tenho um software, você coloca esse software no seu computador e sai todos os cálculos, todos os gráficos e facilita muito o seu trabalho. Isso é opcional, você compra se quiser. E tem também o meu livro, né? Sinfonia dos Números. Eu fiz esse livro especialmente pensando nas pessoas que fazem o curso de numerologia e na hora de interpretar o mapa acabam tendo dificuldade, porque é complicado, a gente só aprende mesmo praticando, né? E você, com o livro, você tem um pouquinho mais de noção de interpretação, de como você interpreta o mapa numerológico. Então, o livro eu entrego para todo o Brasil, né? Ele está disponível no meu consultório, você só pede, eu te mando pelo correio. Ele não está sendo vendido em nenhuma livraria, tá? Então, é Sinfonia dos Números. E esqueci de dizer que esse programa aqui está sendo gravado, como sempre, e que daqui a pouquinho ele vai estar no meu canal do YouTube. Eu gostaria que você se inscrevesse. Tem um sininho lá no YouTube. Se você clicar naquele sininho, você recebe sempre a notificação de que tem um programa novo, que tem uma novidade. Eu, inclusive, depois que eu chegar de viagem, eu vou fazer umas mini gravações e colocar também no YouTube, assim, é como se fossem mini aulas, né? Para você aprender um pouquinho mais sobre a numerologia e a influência que os números têm na sua vida e como você pode se utilizar dessa técnica tão antiga, né? Para que você consiga ter resultados melhores na sua vida. Tá bom? Então, 2605-1853. Para quem é meu amigo no Facebook, viu que eu coloquei uma postagem, né? De uma nova viagem que nós vamos fazer. Faz tempo que não viaja, né? Com essa crise toda, a gente parou aí com as viagens. Mas nós estávamos programando uma viagem para Portugal agora em outubro, mas depois nós ficamos pensando bem, achamos que outubro está muito em cima, né? Não dá para as pessoas se prepararem, então essa viagem vai sair em abril de 2018, então dá tempo de você se preparar, dá tempo de você juntar um dinheiro e tá lá o roteirinho, é muito legal, se quiser eu te mando por e-mail também, mas entra lá em Grupo de Viagens Ana Maria Libório e você vai se inscrever lá no grupo e vai fazer essa solicitação e você vai ter acesso, né, a toda a divulgação das nossas viagens. Lá tem todas as viagens que nós fizemos, então é muito legal, é um grupo bacana, uma agência idônea e quem sabe aí você vai fazer parte desse novo grupo de viagens Ana Maria Libório, tá bom? 2605-1853, por favor, deixe seu nome bem claro, a hora que eu te encontro, o prefixo do seu telefone e a partir do meio-dia eu ligo para você. Ou deixo um recadinho aí, né? Ou me liga na parte da tarde. Eu deixo para vocês um enorme beijo. Estarei aqui, se Deus quiser, na próxima quinta-feira, às 9h30 da manhã, trazendo um novo tema, mas mostrando sempre que os números trazem uma grande influência na nossa vida. Um beijo e até a próxima quinta-feira.